Olá, meus jovens investidores de todas as idades, vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Raizen. O CAD aprovou a venda dos ativos da Raizen na Argentina para o Grupo Mercúria. Com isso, a Raizen dá mais um passo importante no seu processo de redução de endividamento. Fiquem ligados, meus amigos, porque desde o dia 8 de julho de 2026, encerrou-se o prazo que a B3 concedeu e foi uma prorrogação para a Raizen colocar suas ações acima de R$1. Para vocês terem ideia, no dia que o Ibovespa está aqui com a leve queda de 0,3% no momento em que eu gravo, as ações da Raizen estão operando próximo de sua mínima histórica, com grande perspectiva de romper abaixo dos 33 centavos, que é a mínima histórica por enquanto do papel. Agora, no momento que eu gravo, está oscilando ali nos 34, 35. Para conseguir escapar do grupamento, teria que vir uma força compradora que faria com que os papéis, subam 189% para conseguir chegar a R$1,01, ou seja, se colocar acima de R$1 por ação. Como esse movimento é um movimento um pouco difícil de ocorrer, com baixa probabilidade de ocorrer, muito provavelmente nos próximos dias teremos o anúncio de grupamento das ações da Raizen, exceto se a companhia conseguir uma nova prorrogação junto à B3. Apesar do prazo estar expirado desde o último dia 8 de julho, não tivemos nenhuma renovação, nada referente a se a companhia irá realizar o grupamento das ações ou se teremos algum tipo de prorrogação. Em relação à venda dos ativos da Raizen na Argentina, a companhia já havia divulgado no início do mês passado que a transação para venda de seus ativos na Argentina tinha se concretizado. A operação está estimada em aproximadamente R$1,420 bilhão, o que dá mais ou menos R$7 bilhões. Mas, como é uma transação que leva em consideração o nível de endividamento dos ativos, capital de giro, esses valores sempre têm algum tipo de ajustes, isso é normal. De acordo com a companhia, essa venda dos ativos está inserida na estratégia de otimização do seu portfólio de ativos, simplificação de sua estrutura operacional e alocação disciplinada com foco nos mercados e geografias prioritárias. Isso aqui é a forma da Raizen dizer de forma bonita que ela está vendendo seus ativos fora do Brasil para se concentrar nos seus ativos centrais aqui no país. De acordo com esse mesmo fato relevante, a companhia informa que a concretização da transação deve ocorrer neste ano safra, com destaque que, com a aprovação do CAD, essa transação está cada vez mais próxima de se concretizar. E com isso, meus amigos, o pagamento ele será composto por uma parcela em caixa na data de fechamento e a Mercúria vai assumir a dívida da Raizen. E para o Grupo Mercúria, a operação representa uma oportunidade de expandir suas atividades no setor de petróleo e combustível lá na Argentina, especialmente por meio do fortalecimento de sua presença física e comercial no país. Para o Grupo Raizen, a alienação das empresas está aliada à sua estratégia de redução de endividamento, voltada à redução do seu endividamento e focando nos seus negócios principais através da alienação de ativos não estratégicos. E a Raizen, meus amigos, ela vai se reestruturar praticamente emitindo ações, convertendo dívidas em ações. Então tem uma verdadeira briga, entre aspas, uma briga boa, para ver quem é que vai assumir o controle da Raizen após esses aumentos de capital, após a conversão dessas dívidas em ações. Se você quiser entender um pouco melhor o assunto, você clica aí na logo do canal, que está na parte de baixo do vídeo. Depois você vem aqui, playlists, e você vai lá na playlists, ações agroindustrial, papel e celulose. Se quiser dar uma olhadinha também em outras playlists, tem muito conteúdo interessante. Mas você tem que estar ciente
que a companhia está passando por um grande processo de reestruturação, porque ela vem reportando prejuízos em cima de prejuízos, está queimando caixa. No último trimestre, ela fechou aqui com um prejuízo bem elevado, meus amigos, 27 bilhões de reais. E quando pegamos queima de caixa, a companhia teve com queima de caixas operacionais quase 4 bilhões de reais em queima. E a Raízen ela vai passar por uma grande transformação, dando origem a uma nova estrutura organizacional com duas empresas distintas, a Raízen Energia e Raízen Combustíveis. Então a Raízen é uma empresa que está reduzindo de tamanho. Inclusive aqui na playlist de ações do setor agroindustrial tem a última atualização do que a companhia está fazendo para conseguir se reestruturar. E com isso, a expectativa é que ela diminua bastante de tamanho. Então nós temos que ficar de olho como é que vai ser a situação da companhia após essas reduções de ativos, quanto que vai ficar a receita, quando é que ela vai começar a gerar caixa positivo, gerar lucro. Então, a operação dos ativos lá da Argentina não eram essenciais para a Raízen, por isso que ela foi sabendo. No momento, está mais valendo a pena, está valendo mais a pena vender esses ativos e arrecadar o que conseguir para reduzir o seu nível de endividamento, do que tentar insistir lá no mercado, principalmente o mercado que está com o índice inflacionário muito grande, né? Então, em relação às ações da Raízen, são ações que estão aqui, ó, abandonadas. Volume despencando nos últimos dias. Nos últimos 20 dias, média de negociação está em 5 milhões e 200 mil. O volume hoje muito baixo. Interesse comprador bem limitado. Quando vamos olhar interesse de compra e venda, Raiz 4. Ó, saldo. Maior saldo vendido no dia. Vai aqui para Itaú, BTG. Mas vejo que é um interesse muito fraco. E quem está comprando é corretora do varejo, XP, Inter. Aí quando vamos botar aqui, ó, como é que tá o saldo por corretora, né? Pegar aqui. Personalizado. Vamos pegar do início do mês. Maiores vendedores, ó. A Tulê tá com saldo vendido de 32 milhões de papéis, seguido da XP, depois BTG, Morgan, JP Morgan e Morgan. São os 5 maiores vendidos. E saldo comprado, aqui é o volume, aqui é a corretora. São os clientes da corretora, no caso, né? Mas a gente vê por corretora. Genial, 17 milhões, volume comprado. Mirai, Nova Futura, 13 milhões e 700. Santander, 6 milhões e 800. Isso aqui é o saldo acumulado do atual mês. Então vejo que a Tulê, que não é uma empresa de varejo, os seus clientes estão apostando ali na queda. E na queda forte. Lembrando que a Raízen, nesse processo de reestruturação de ações, ela vai lançar bilhões de papéis a 25 centavos. E o preço agora está na faixa dos 33, né? Que é a mínima histórica. Então, de 33 para 25, vou botar aqui quanto pode cair ainda só para chegar nisso, né? Que eu acredito que abaixo dos 25, como não deve chegar a 25, porque vai ter grupamento, vai cair um pouquinho mais. Vamos ver, 25. Daqui para os 25. Dá uns 30% de queda adicional. Então, já ainda é um percentual bem alto. Em relação a esse grupamento que a Raízen anunciou aqui, meus amigos, como as ações estão em 30 centavos, o que eu acho que deve acontecer aqui? 30 centavos, né? Imagine, se for 10 para 1, o preço iria para R$3. Só que depois são várias ações em 25, o que vai gerar muita volatilidade. Eu acho que dificilmente a Raízen vai fazer um grupamento aqui abaixo de 10 para 1. E você? Qual você acha que é o percentual
de agrupamento que a Raizen vai fazer? Ou você acha que a Raizen vai conseguir a prorrogação, né, da B3 para demorar um pouquinho mais para fazer esse agrupamento? Deixe aí abaixo no seu comentário. Em relação ao mercado, o que nós vamos observar hoje, meus amigos? Hoje, o mercado assim não está com quedas tão acentuadas. Maior queda do dia, Oncoclínicas. Oncoclínicas desceu a ladeira, tirou o freio de mão. Queda de 6% hoje, chegando já nos 70 centavos. E as maiores quedas do dia são de ações que estão nos centavos, como Gafisa, Recrusul, Azevedo e Travassos. Lembram que um dia desse estava em R$2? Pois bem, já chegou em R$1, ó. Despencou aí 50% bem rapidinho após realizar agrupamento. Inclusive, esse é um dos riscos das empresas que fazem grupamento. Grupamento, ele costuma ser seguido de uma grande desvalorização, porque geralmente se a empresa está fazendo grupamento, é porque suas ações estão sendo negociadas a centavos, e elas não estão sendo negociadas a centavos à toa, é porque ela não está dando resultado recorrente, e o mercado costuma bater bastante nessas ações. Os grandes costumam entrar vendidos. Outras quedas acima de 3%, temos Mitre, Pão de Açúcar e Banco ABC. E nas altas, o que nós vamos encontrar aqui? Nas altas, nós temos Stock 3, uma empresa que anunciou o grupamento já. Agora ela está com o valor antes do grupamento, mas ela vai agrupar nos próximos dias. Jopa3, 5%. Semin, CSN e CSN Mineração deram uma acordadinha. Tem vídeo no canal também de CSN Mineração. Mesma dica que eu dei para vocês. Vocês vão lá em playlist, clica aí na logo do canal, vão em playlists, aí vocês vêm aqui, ó. Ações, siderurgia e mineração. Só ir lá e dar uma olhadinha nos últimos vídeos sobre CSN Mineração e as demais empresas do setor. Quando vamos olhar outros destaques, outra empresa que ligou o 220 ultimamente foi a Armac. A Armac hoje subindo 3%, negociando na região dos 3,40. Elbor, que vai ser assimilada pela HBR, hoje subindo mais ou menos 4%. Mas não são dias assim de altas muito acentuadas e nem de quedas. A TOC, que está subindo 14%, é uma ação que está nos 47 centavos. Então é um centavo, né? Você está nos 40 centavos, você subiu 4 centavos já dá 10%. Então, percentualmente é um valor realmente que chama atenção, mas quando você vai para a cotação, não chama muita atenção não. E Bovespa, principal índice da nossa bolsa, ele estava apontando para baixo, após subir no último pregão, rompendo acima da região dos 178 mil pontos, subindo quase 3%. E Bovespa hoje é um dia normal, se houver aqui uma queda, em relação a monitor de mercado. A maioria está no negativo, não tem nenhuma ação assim com uma queda muito acentuada do Ibovespa. A Marfrig é que está caindo mais, 2%, o VEG também 2%. Petrobras opera para cima, diante da instabilidade lá no Oriente Médio. Vale para baixo e os bancos estão operando mista. Por isso que o Ibovespa está levemente negativo. Em relação à Raizen, meus amigos, e uma passada por cima do mercado, é isso. E você? O que você acha? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até mais, meus amigos.